Considere a curva de resfriamento de uma substância em função do tempo, a pressão de uma atmosfera. De acordo com essas informações e com o gráfico abaixo, assinale as proposições corretas. Então, aqui a gente tem a curva de resfriamento, ok? Reparem, a temperatura, a gente começa a resfriar, a gente começa a diminuir a temperatura. Chega um ponto em que a temperatura se estabiliza, ou seja, está havendo uma mudança de fase. Depois, a temperatura volta a diminuir, depois estabiliza de novo, e ela volta a diminuir. Nós temos uma curva clássica. Então, como nós temos aqui dois patamares, isso quer dizer que a temperatura de fusão e de ebulição são constantes. Então, nós temos aqui o gráfico de uma substância pura, ok? Porque se não fosse pura, esse patamar aqui, ó, ele seria um pouco mais inclinado, ok? Os dois, se fosse uma mistura, provavelmente os dois patamares não estariam retinhos, não seriam patamares propriamente, eles estariam inclinados. Se fosse uma mistura eutética, esse patamar de baixo estaria retinho, o de cima inclinado. Se fosse uma mistura azeotrópica, ao contrário, esse de cima retinho, esse aqui de baixo estaria inclinado. Como os dois patamares são retos, como tanto a temperatura de fusão quanto a de ebulição são constantes, nós temos aí uma substância pura. Mas olha o detalhe, aqui, na temperatura que eu tenho de ebulição, o processo que está vendo não é ebulição, porque ebulição é a passagem do líquido para o estado gasoso. Aqui nós temos um processo que é conhecido como condensação. E aqui embaixo, na temperatura de fusão, o processo que está vendo também não é fusão. Fusão, fundir, derreter a passagem do sólido para o líquido. Do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Certo? Então, vamos lá, nós temos aqui definidos esses pontos, ó, aqui eu tenho 100 graus Celsius, que é o meu ponto de ebulição, é a temperatura em que ocorre a ebulição. Vamos lembrar, a ebulição e a condensação ocorrem a uma mesma temperatura, e aqui embaixo, ó, nesse mesmo valor que está aqui, 30 graus Celsius, nós temos o ponto de fusão, tá? Lembrar, a fusão e a solidificação ocorrem sempre a uma mesma temperatura. Vamos adiantar aqui. Aqui em cima nós temos a substância no estado gasoso, ok? Não vamos diferenciar aqui gás de vapor, não vem ao caso, é o estado gasoso. Aqui, nesse patamar aqui, nós temos uma mistura de gás, de vapor, com líquido, ok? Então, no início tem muito vapor, ou seja, tudo no estado gasoso. Nesse pontinho inicial aqui, ó, a substância está toda no estado gasoso, e à medida que o tempo passa, eu vou aumentando a quantidade de líquido e diminuindo a de gasoso, até que chega neste ponto, todo o gás já condensou, e aí o líquido formado volta a ser resfriado, até chegar aqui nessa temperatura. Então, nesse ponto, nós temos somente líquido, e esse líquido começa a solidificar. Então, aqui eu tenho sólido e líquido. No início, líquido, esse líquido vai solidificando, então a quantidade de líquido vai diminuindo, a de sólido vai aumentando, até que chega no final, eu tenho somente sólido, e esse sólido passa a ser resfriado, ok? Temos uma leitura razoável, então vamos analisar agora as proposições. Muito provavelmente, todas as anotações que tinha para fazer a gente já fez aqui, é só olhar as anotações que a gente fez, olhar o gráfico, e a gente decide como é que vai ser. Vamos lá, então. No instante t igual a 20 minutos está aqui. Então, ó, olha lá para o gráfico que a gente tem. Existem líquido e sólido? Não, 20 minutos coexistem vapor e líquido. Ok? Então, essa está errada. No instante t igual a 45 minutos, 45 minutos aqui é 40, aqui é 50, então aqui 45 minutos, é nesse ponto aqui, inicia-se a solidificação da substância. Perfeito, exatamente. Então, ó, essa está certinha. No intervalo de tempo entre 15 e 25 minutos, ó, é esse intervalo aqui, ó, é esse trechinho aqui, ó. Os estados líquido e vapor da substância coexistem a uma temperatura constante. Sim, ó, o estado líquido e o estado gasoso, o vapor, coexistem a uma temperatura constante, ou seja, nesse período a temperatura não muda, então está certa essa proposição. A curva de resfriamento mostra que a substância é pura. Sim, está aqui, a gente já viu que ela é pura, porque tanto a temperatura de fusão quanto a de ebulição são constantes. Então, aqui a ebulição constante, a fusão constante, a gente já tinha feito essa análise, então essa também está correta. Seguindo, o instante t igual a 15, tá aqui, esse é o instante t igual a 15, representa o início da vaporização. Não inicia a vaporização, é que inicia a
condensação, ok? Então, essa aqui está errada. O ponto de ebulição da substância é igual a 100 graus Celsius, tá lá? E o seu ponto de fusão é 30 graus Celsius, tá certo? Para fechar, no intervalo de tempo entre 25 e 45, 25 está aqui, 45, então nesse intervalo aqui, esse intervalo de tempo é o único em que encontramos a substância em estado líquido, gente, cuidado. Esse é o único intervalo de tempo em que encontramos apenas líquido. Agora, nesse intervalo anterior e nesse posterior, nós também encontramos líquido. Então, não, esse intervalo não é o único intervalo onde eu encontro líquido. Então, essa última está errada.